Bom dia com alegria, crianças! Bem-vindos para mais um devocional. Então, para começarmos, nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhos e nós vamos conversar com Deus. Senhor, meu Deus, obrigada por mais uma manhã. Senhor, que a palavra que hoje for ensinada fique em nossos corações. E que, Senhor, nós possamos praticá-la em nosso dia a dia. Assim, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, agora nós vamos para o nosso versículo de hoje. Pega a sua Bíblia, abre em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E ele vai estar escrito assim: de modo de que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Antes de nós entendermos o versículo de hoje, eu tenho uma dinâmica. Vamos lá. Para essa dinâmica, você vai precisar de um potinho, ou pode ser também um copo descartável, não tem problema. Qualquer potinho que você tiver aí na sua casa. Nós vamos precisar de feijão, também serve milho de pipoca, algodão e nesse meu copo tem água. Então, como que nós vamos fazer? Vocês vão pegar apenas 3 grãozinhos de feijão e vão colocar no seu algodão. Não pode ser muito algodão, senão o feijão, quando ele for crescer, ele não vai ter força, tá? Vamos lá. Pega o seu algodão. A gente vai pegar 3 feijão. 2, 3. Vamos colocar no algodão. Vamos fazer como se fosse uma caminha. Vamos fechar e colocar no nosso potinho. Vamos colocar um pouco de água. Um pouquinho de água. Vamos umedecer o algodão. Tá vendo? Coloquei um pouquinho de água. E agora a gente vai esperar 15 dias. A gente vai ver o brotinho crescer, certo? Mas não se esqueça, tem que ficar em um local iluminado e tem que regar todos os dias. Daqui 15 dias o seu feijãozinho vai crescer. Então, crianças, o versículo de hoje ele quis dizer que a palavra de Deus é como se fosse uma semente que nós plantamos. Sim, mas, tia, como que nós plantamos a palavra de Deus no coração de alguém? Falando para essa pessoa o quanto Jesus é maravilhoso, os milagres que Jesus pode operar na vida de alguém. Falar o quanto Jesus é bom. Assim, nós falamos para alguém, a sementinha a palavra de Deus vai ser plantada no coração daquela pessoa. E aquela pessoa, Deus vai estar acompanhando ela, vai estar fazendo aquela palavra crescer no coração daquela pessoa. E algum dia ela pode até visitar a igreja e aceitar Jesus, através do que você falou para ela. E através também de Deus. Amém? E isso fez lembrar de uma história. Vamos ver a história? Tempo em que esteve nesse mundo, Jesus separou para si 12 discípulos, que estariam aprendendo diariamente com o Mestre as verdades referentes ao reino de Deus. O Senhor sabia que os judeus estavam cegos por uma religiosidade falida e distantes de Deus, vivendo em pecados. A maior parte dos ensinamentos de Jesus era contra a hipocrisia e as motivações erradas dos líderes religiosos judeus, os quais faziam pouco caso de Cristo e tentavam surpreendê-lo em alguma palavra. Por essa razão, o método utilizado pelo Mestre de Nazaré
eram as parábolas. Uma contação de história que traziam lições profundas acerca do funcionamento do reino de Deus. Embora Cristo tenha sido bem simples na sua forma de explicar as verdades do reino, muitos não compreendiam o que o mestre queria dizer. Uns, por conta da sua incredulidade, não conseguiam aceitar de fato de que o Messias surgir de uma forma tão humilde e simples como Jesus apareceu. No cenário de Israel, outros esperavam um Messias que libertaria o povo israelita do domínio romano. E alguns compreendiam em parte e até seguiam o mestre em busca de respostas para suas dificuldades e sofrimento. No entanto, aos seus discípulos, Cristo revelava em particular as verdades acerca da vontade de Deus. É bem verdade que nem tudo os mesmos compreendiam, mas a eles era dado o privilégio de conhecerem os mistérios do reino. Durante as oportunidades que recebiam para falar, Jesus contou muitas histórias, dentre elas a história da sementinha. O Senhor comparou o reino de Deus a uma semente de mostarda, diante de outras sementes encontradas na natureza. Essa é a menor de todas que podemos observar. Contudo, ela possui uma característica que a torna adequada para o exemplo de Jesus. Jesus usou, depois de brotar a semente de mostarda, crescer e se tornar uma árvore de médio porte, chegando a medir até 1,5 metros de altura. Parece inacreditável. Como uma semente desse tamanho poderia crescer e se tornar uma árvore tão frondosa? Por essa razão, Jesus explicou que até mesmo os passarinhos que fazem ninhos entre os seus galhos, pois os seus ramos se tornam longos e fortes. Através dessa história, Jesus ilustrou para os seus discípulos o que ocorreria por intermédio deles nesse mundo. O reino de Deus deveria ser anunciado a todas as pessoas em todos os lugares. E assim aconteceu. Jesus anunciou o Evangelho junto com seus discípulos e poucas pessoas o seguiam, até que muitas outras ouviram as boas novas e creram nele como Filho de Deus, o Messias prometido. À medida que o Evangelho era anunciado, a pequena semente que anteriormente parecia pouco significativa cresceu e deu fruto em abundância, de modo que o reino de Deus se expandiu por intermédio dos discípulos e chegou até nós, os nossos discípulos de Cristo. O reino de Deus é semelhante ao desenvolvimento da semente de mostarda. Seu crescimento é um processo contínuo e gradual, que termina com a produção de muitos frutos, ou seja, uma grande colheita que ainda está por vir. Então, crianças, nós fazemos parte desse reino e nós temos que falar a palavra de Deus, por mais que pareça simples, por mais que às vezes pareça difícil. Nós estamos plantando a palavra de Deus no coração de alguém e Deus se responsabilizará pelo crescimento. Amém? Então, que nós possamos falar e ajudar o reino de Deus a crescer ainda mais. Agora, nós vamos fazer a oração para terminar o nosso devocional. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um devocional, Senhor. Senhor, que nós possamos falar da Tua palavra. Senhor, que a palavra também seja plantada no coração de cada pessoa que nós falarmos. Que essa pessoa venha entender que o Senhor é o Salvador e que o Senhor é maravilhoso na vida das pessoas. Senhor, nos dê um restante de semana abençoado e que nós possamos praticar a Tua palavra que hoje foi ensinada. Senhor, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? E não esqueçam de regar a plantinha de vocês, hein? Todos os dias para que ela possa crescer. Tchau, até o próximo devocional.